Contos que falam de solidão e da busca incessante pela experiência de viver. O Arte e Letra de hoje está intenso e começa agora. Até já. Olá, no programa de hoje eu entrevisto Marcelo Nocelli, autor do livro de contos Reminiscências. Marcelo, um prazer tê-lo aqui, obrigada por ter vindo. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Que bom. Marcelo, começo te perguntando, esse é o seu primeiro livro de contos? Como é que foi a produção dele? Foi lenta? Você levou muito tempo? Como é que você se inspirou aí? Então, na verdade, esses 17 contos, alguns deles eram inícios de romance que não tiveram força para seguir adiante e acabaram se transformando em contos. Outros já tinham a ideia, a proposta de ser um conto, um texto curto, e que eu fui trabalhando assim devagar. O Reminiscências foram 4 anos entre a concepção inicial desses contos e os trabalhos de revisão e de corte, né, que são o mais importante no texto curto. Quanto menos se escreve, melhor o texto, fica, eu penso né? assim. O menos é mais, né? Mas é interessante isso, você começa pensando em fazer um romance, né? Depois você tem que enxugar para um conto, dá um pouco de trabalho. Eu acho que alguns contos, assim, principalmente os que tinham essa ideia inicial de ser romance, você percebe que você não vai ter fôlego para contar uma história longa, que tudo já está acontecendo muito rápido. E transformar isso no conto me parece o mais correto se fazer. Assim, eu tenho 2 romances, mas a construção foi bem diferente. Né? Assim, E esses 2 romances que você já tem publicado, né? São anteriores a este. E como é que foi a produção deles? Do que eles falam? O Espúrio é o primeiro, é um romance de 2000, foi publicado em 2007. Esse eu escrevi muito rápido, com a pressa de publicar, né, um primeiro livro. Não era encomenda, não, né? Não era encomenda minha, assim, de desejo, o desejo de ter o livro logo, o que é um erro. Hoje, se eu pudesse, eu faria mais Eu tive oportunidade agora, o livro foi vendido para uma editora da Alemanha e vai sair lá. Oi, que porque beleza. A história passa metade em São Paulo, metade na Alemanha, em Colônia. Então, uma editora de lá se interessou e me deu a oportunidade de fazer alguns ajustes. E eu, claro... O livro no Brasil saiu com 282 páginas. Nossa, grande. E a versão que foi para lá, 170. Você enxugou bem, bastante, então, olha. Você, antes de ser escritor, você se formou em tecnologia eletrônica, não é isso? Depois que você foi fazer o curso de letras, como é que se deu essa relação entre a tecnologia e a literatura? E você optou pela literatura? Na verdade, eu sempre, desde pequeno, eu tinha incentivo da minha mãe na leitura. Minha mãe lia para a gente, para mim, para os meus irmãos, e lia muito. Então, a gente cresceu com os livros. Nesse ambiente, né? Ambiente, Tão importante. O que é fundamental. Assim. Então, eu cresci lendo. Eu me lembro que quando fiz 12 anos, minha mãe me deu uma coleção do Monteiro Lobato. Com os contos que depois viraram um episódio da televisão, né? da segunda versão do Sítio. E aí, minha primeira experiência com a escrita foi justamente reescrever todas as histórias do Sítio, dando a eles o final que eu achava que seria o melhor. Ao seu gosto. Uma pretensão. Né, mas foi um exercício de escrita. Mas foi o primeiro. E aí depois, assim, na adolescência, passei a tentar escrever poemas para as moças da escola, aquela coisa normal. Né? E quando chegou no momento de se decidir o que fazer, né? Quando concluí o que hoje é o ensino médio, eu já queria fazer letras, eu queria trabalhar com algo que estivesse ligado à literatura.
E na época meu pai dizia, não, mas isso aí você vai fazer o quê? Né? E eu, vou dar aula. Mas não, mas professor no nosso país é tão pouco valorizado, faça algo que te dê Te condições. renda alguma O coisa. curso técnico é a melhor coisa. E eu acabei optando pela eletrônica e coisas da vida depois que concluí o curso. E o meu primeiro trabalho já foi direto nos livros, porque eu fui trabalhar numa indústria gráfica que Tinha fabricava que ser, livros. então. A sua ligação já estava aí, escrita nas estrelas. Então aí depois, muito tempo depois, já com o que eu acho até bom, porque eu consegui, de certa forma, uma estabilidade para tocar a minha vida. Isso. Você conseguiu associar as duas coisas, né? Isso é E mais aí, importante. então, assim, num determinado momento eu pude fazer as letras que eu tanto queria, já com outra cabeça, com uma outra visão e de uma Que bom. maneira muito mais proveitosa. Que bom. Como é que você produz esses contos assim? O que te proporciona esse momento de criação do conto? É algum personagem que você vê na rua? É alguma situação da vivência das pessoas conhecidas suas? De onde você tira, assim? Porque os contos são bem variados, embora tenha uma temática meio recorrente, né? Eu acho... Na verdade, a gente escreve sobre o que a gente ouviu, o que a gente viu, o que a gente viveu e também sobre o que gostaríamos de viver, Não, né? e o que você imagina, né? Eu acho que é uma mistura disso, mas tem histórias que chegam por um conhecido que passou por aquilo e você vai romancear a coisa, vai ficcionar, né? Existe um fato real ali, né? Eu acho que você tem que partir de alguma coisa, ou uma ideia totalmente ficcional, assim, que te vem, mas a maioria é, sem dúvida, algo que você ouviu dizer, ou algo que você viu e viveu, né? Presenciou. Eu acho que Interessante. É assim. Então, são várias as fontes, não é? São bem variadas. Em 2008, você recebeu um prêmio, chamado Prêmio Lima Barreto, né? Pelo conto Vivendo e Aprendendo. Como é organizada essa premiação? Ainda existe? Continua a premiar? E do que se trata esse seu conto, Vivendo e Aprendendo? Então, para falar a verdade, eu não sei se o prêmio ainda existe, porque, na verdade, era um prêmio para jovens autores, com textos inéditos, era um concurso para inéditos. E eu escrevi o Vivendo e Aprendendo né, porque no livro aqui acho que tem o 2. Mas era a história... E essa também, essa foi tirada de um amigo, assim, que gostaria de ser um músico profissional e não conseguiu, e aí... Você aproveitou a Eu aproveitei a ideia. ideia, depois de muito tempo aposentado, ele consegue fazer aquilo que ele gostaria. Então, é o Vivendo e Aprendendo. O livro Reminiscências traz, né, o próprio nome está dizendo, muitas lembranças, né? De quem são as memórias de reminiscências? Será que existe alguma coisa assim autobiográfica por aqui? O que você acha? Eu acho difícil não ter, né, algo um tanto biográfico em todas as obras, né? O autor tem que partir de algo. Tem muito meu avô nesse livro. Eu passava minhas férias de julho na casa do meu avô no interior de Minas. Então, tem alguns contos que, mesmo que não contem essa história, mas na minha cabeça o ambiente é aquele. É a casa lá de Minas. É a casa de Minas, é aquela cidade, essas coisas. Assim. Você descreve alguns lugares de São Paulo, tem um conto seu que é A Voz da Experiência, que é um senhor paralítico, né, que o rapaz vai lá para tomar conta dele, e você descreve assim com precisão alguns locais, como a Praça Dom José Gaspar, onde há a biblioteca, depois você vai para a esquina da Avenida São João com Ipiranga. Você percorreu esses espaços, você é de São Paulo, você foi olhar de novo assim para ter aquela localização toda, porque você descreve com bastante precisão. Eu sou de São Paulo e, assim, eu vivo nesse ambiente, né, nessa cidade. Então, é comum, eu gosto, desde o primeiro livro do Espúrio e depois o Corifeu, que é o meu segundo, até os contos, assim, de trabalhar com lugares que realmente existam, com lugares reais, apesar da ficção, dos personagens criados, mas que eles possam circular
pelos lugares que eu conheço. Eu acho que dá, assim, uma verossimilhança maior. Dá, Né? nossa, você sente que aquilo é quase real que está acontecendo Sim, ali, e aí o né? leitor, né, quando percebe esse lugar, assim, ele consegue imaginar melhor a história acontecendo dentro daquele cenário. Assim. Porque você se insere também nesse Sim. cenário, né? Legal. Há temas recorrentes nos seus contos, como as relações familiares, nem sempre boas relações, né? Conturbadas, relações amorosas, questões da velhice, que eu achei interessante. Por que essas temáticas? Por que é que você escolheu essas temáticas ou foi ao acaso? Eu acho, não, eu acho que a maioria, assim, veio chegando, assim, se aproximando uns dos outros no acaso mesmo, mas é um tema recorrente, né? A velhice, a morte é algo inevitável a todos nós, né? E a velhice não para aquele que morre antes, mas está sempre ali a morte e a velhice. Na minha cabeça isso acontece muito, assim. Eu mesmo às vezes acho que estou umas piradas assim, me imaginando como estarei daqui a Daqui tantos tantos anos anos. e vendo o mundo em que a gente vive, as relações pessoais e familiares. É um registro assim de um tempo. Eu acho que é uma obrigação do escritor, um Sem registro dúvida, do seu registrar tempo, né? E eu o que vejo está isso, as acontecendo. nossas relações, eu não sei se piorando, mas Um pouco assim, se conturbadas, distanciando e né? conturbadas. Aquela, e não que eu seja a favor, mas aquela disciplina familiar Tá, que meu avô impunha, por exemplo, tá. a gente vê pouco, assim. Será que aquilo não era necessário? Hoje a gente se pergunta, né? Com a É, aprovação da lei da palmada, tá? Lógico, também não sou a favor de você bater nos filhos, claro. mas há uma forma de você impor alguma coisa conversando, não é? Isso eu acho que é educar. Você impor limites, o que pode ser feito, o que não pode, o que é o bom, o que é o ruim. Eu acho que a impressão que eu tenho, minha adolescência foi anos 80, né, final dos anos 80, a impressão que eu tenho é que a gente pulou o meio termo. Né? É, A gente tinha exato. antigamente uma educação muito rígida e Rígida, de repente pulou para um totalmente liberal, assim, e ficou meio perdido essas exatamente. Mas referências. você não acha que quando a gente sai de uma situação e parte para o seu oposto, normalmente se vai ao excesso, não é? Tem que ter um tempo de acomodação e a gente chegar, acho que no meio termo, que é o que nos está faltando. Acho que sim, Né? acho que é isso. Está faltando esse meio termo, né? A Jucimara Tarricone, que faz a apresentação do seu livro, ela é uma professora, né, de literatura, ela diz que você traz e recria, por meio da linguagem, as observações miúdas do viver, as relações permeadas de convenções sociais. O que é que se esconde atrás dessas convenções, hein, Marcelo? Eu acho que o conto, né? O conto é um recorte, assim, diferente de um romance que você normalmente narra um começo de uma história, um meio até um final, né? Eu acho que o conto você recorta um trecho, assim, e eu tento partir de questões pequenas que num trabalho de escrita se tornem grandes, assim, grandes ou preocupações desses personagens ou acontecimento na vida deles que muda, né, essa vida. Eu acho que é por aí uma relação de filho e pai que nunca foi resolvida ou explicada ou discutida e no momento do conto ela está ali recortada naquela explosão, né, Isso naquele. faz bastante sentido com seus contos. Alguns têm uns finais, assim, inesperados, não é? Marcelo, eu vou fazer uma pausa para um intervalo e no próximo bloco vamos falar mais sobre contos e produção literária. Não saia daí, o Arte e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje estamos falando de contos com Marcelo Nocelli, autor de Reminiscências. Marcelo, nós estávamos falando, né, antigamente que o pai era autoritário.
Alguns dos seus contos apresenta esse pai assim autoritário, né, uma figura imponente. E eles trazem também a morte física, ou às vezes apenas simbólica desse personagem. O que é que representa aí nos seus contos para você o pai e a morte? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de responder. Em parte você já respondeu, né, que são Porque na verdade, preocupações. e eu tenho assim algumas figuras, como a gente disse lá no começo, de que você imagina para criar os personagens. Então, na minha cabeça, alguns personagens assumem não só a forma física, mas também os pensamentos de determinadas pessoas que eu conheci. Meu avô é muito presente no livro, o tempo todo. Você assim. traz alguma coisa que foi da sua infância, né? Não tem como negar No isso. próprio conto Remissão, você tem de novo a figura do pai e o narrador fica incomodado, não é? Com a morte do pai. Eu não sei se bem com a morte, porque ele morava fora já da cidade há muitos anos, já não tinha contato com esse pai, e ele volta para o enterro, mas ele não está confortável ali, ele não chora a morte do pai, ele estranha a cidade, né? Que a cidade ele não reconhece, ou a cidade não o reconhece. Como é que foi isso? Que história foi essa? Esse conto mesmo, ele nasceu quando eu fui visitar a cidade do meu avô uma vez. Eu fui muito quando criança, mas depois eu passei um tempo sem ir. E aí eu fui por uma situação desagradável, né? A morte de um parente, que não era o meu avô. Tá. E eu lembro que quando cheguei estranhei muito a cidade. Ela tinha mudado muito, assim, Tá. o local, a igreja, eu me lembro na infância, isso eu usei até no conto mesmo. Me parecia muito maior quando eu era criança e olhava para ela. E aí eu estranhei essa mudança da cidade e queria escrever sobre isso. Acabou entrando outro pai, morte, assim, mas a ideia inicial era o só- espanto com a mudança. É. Assim. E eu acho que isso você transmite nesse conto, porque ele não chora a morte do pai, a gente sente que tem alguma coisa aí que bloqueia aquela relação. Mas ele vai embora, não espera nem o enterro, não é? Ah, tem um outro conto seu que eu achei o máximo também, é o Surto. Ah, você fala de uma vida de aparências, né? E dentre todos os problemas familiares, o narrador se queixa de uma comida que ele não comeu. Ah, esses finais surpreendentes aparecem em alguns dos seus contos, né? Fala um pouco sobre esse. É uma crítica que você faz dessas relações? Como é que é? Esse conto acabou virando isso mesmo, né? Uma crítica às relações humanas atuais, às famílias algumas que a gente vê por aí, vive mesmo de De aparência aparência. e que às vezes tinha vontade de tomar uma atitude, né? De ter um surto e resolver tudo, E ali é mas um casal, né? Que a moça está incomodada com a situação de aparência do marido e num jantar com o chefe dele, ela surta no meio do jantar. ela surta É terrível a situação. eu acho que é algo que acontece, é que as pessoas, nós temos, né, o controle, claro, de passar por situações que às vezes você tem mesmo essa vontade de romper com tudo, Mas você mede as chutar a consequências. porta e sair. Mas você mede as consequências, no caso ela não mediu. Mas além disso, tem realmente esse trabalho de crítica social, mais uma vez, como eu disse, tentando ao menos cumprir com a função do autor de registrar o momento Que está se passando. em que ele vive. Isso você consegue. Em O Operário da Arte, que foi outro conto também maravilhoso, um homem de vida muito simples recebe de presente, sem saber do que se tratava, né, um belíssimo violino Stradivarius. E ao invés de vendê-lo para mudar de vida, fazer alguma coisa assim, que rendesse alguma coisa em dinheiro, ele prefere conservar esses Stradivarius. E o que você está nos dizendo aqui? Que a arte é mais importante? Eu acho que algumas pessoas, aquelas que são apaixonadas, que amam, né, a arte, para elas realmente é assim. Vale muito mais você cuidar e ter, e a obra de arte ela é feita para isso, né, para ser observada, para ser admirada. Esse conto em específico talvez seja o mais verdadeiro de todos, assim, o único que partiu realmente de uma história real, né, de um conhecido meu,
que sempre trabalhou numa fábrica como operário, mas que sempre foi músico, né, como hobby, que no começo da vida ele chegou a tocar em shows e tal, mas em um determinado momento ele teve que optar por sustentar a sua família com um trabalho ou tentar a arte, que nós sabemos para muita gente acaba sendo algo distante. Mas ele nunca deixou de lado a música e por coincidência aconteceu isso na vida dele. Ele ganhou mesmo um violino desse. E a família, claro, quando soube, queria vender, comprar uma casa, comprar um carro novo. E ele disse, não, isso é uma obra de arte, se caiu na minha mão é porque eu tenho que cuidar, ela está aqui para eu cuidar. E o que está no livro é mais ou menos isso. Você aproveitou o fato ali real, né? E revestiu nessa beleza desse conto. Eu te pergunto, o que é vital, que perturba o escritor ao produzir os contos? É a insondável solidão humana ou a irreversível finitude da humanidade? Essa é para pensar, né? Essa é para Você trabalha muito com isso. É difícil, né? de responder, porque, na verdade, é um pouco das duas coisas, né? E como eu disse, mesmo que a gente não saiba o que vai ser o mundo depois que nós não estivermos aqui, né? O livro trabalha essa questão da finitude do personagem, a finitude do homem, no meu caso, Marcelo, um dia eu vou deixar de existir, né? E ali, para mim, é o final. E talvez essa minha preocupação, né? Trazer as lembranças, registrá-las de alguma forma, né? Eu acredito na vida após morte, assim, algo que você deixa aqui, que vai continuar existindo, né? A gente não sabe como, né? Mesmo é o mistério, que você não esteja. É o grande mistério. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é músico, e que ele grava suas músicas, mas nunca mostrou para ninguém. E que guarda. E fica admirando essa arte e diz, bom, as músicas estão aí, foram feitas para o mundo. Mas não põe para ninguém ouvir? Ah, mas isso também não serve. Tem que socializar então, isso. Essas coisas que, assim, quando vem à mente, você, mas por quê, né? Daria um bom conto essa história. Daria um bom conto. Então, acho que é por aí, né? Cada um tem um pensamento a respeito e a gente fica tentando entender. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é esta capa. Eu fiquei intrigada. Você faz lá no final um agradecimento a várias pessoas, né? Inclusive ao senhor Nelson, que é a figura que aparece aqui. Gente, a expressão desse homem. Mas é assim, de uma forma, ele sintetiza o que você tem no seu conto e, ao mesmo tempo, ele instiga o leitor a ler o que está contido aqui. E ele tem uma expressão fantástica. E o fotógrafo que fez isso também merece todos os elogios. Quem foi? A foto é do Divino Studio, que é do Daniel Lima e do Christian Figueiredo, dois amigos fotógrafos. E na época eu estava tentando pensar numa capa, né? E conversando com eles, já tinha decidido que eles fariam uma foto de capa, mas não sabia o que colocar. E aí o Christian, que eu conheço há muito tempo, o Daniel também, né? Mas o Christian me disse, olha, lá no seu bairro, na rua da sua mãe, tem uma pessoa que daria muito certo para a foto do livro, para a capa do livro. Interessante. Quando a gente conversou com ele, o seu Nelson, de muita boa fé e vontade, fez as fotos e acabou que ficou muito legal mesmo. É na janela da Casa Mário de Andrade, lá na Barra Funda. O local onde foi feito. A foto interna também é na sala da casa. E acabou que o seu Nelson deu uma identidade aos contos, ao livro, que ele poderia ser vários desses personagens. Sim, ele pode ser um personagem, aí, é isso que eu queria ainda enfatizar. Porque normalmente você não nomeia os seus personagens nos contos, não é? Então a pessoa pode, lendo o conto, imaginar essa figura aqui como personagem, mas casou perfeitamente, ficou ótimo. Marcelo, você é editor da editora Reformatório, né, que editou seu próprio livro. No seu ponto de vista, qual é a importância das novas editoras no Brasil hoje?
Eu acho que as novas editoras abriram portas que antes eram muito difíceis de ser abertas, né? As grandes editoras recebem material demais e muitas vezes eles não têm a condição de ler tudo que recebem. Então, muita coisa boa deve ficar perdida, né? Se perde, não é lido e não é publicado. A pequena editora hoje, ainda com redes sociais, a internet, a comunicação do jeito que está hoje, ficou mais fácil de aproximar os autores ainda inéditos, né, em início, para uma publicação. Hoje em dia é muito mais fácil publicar um livro, né? E com boas editoras, as editoras pequenas publicando com qualidade de editoras grandes, conseguindo colocar esses livros na livraria, porque também não adianta muito você fazer livros e não distribuir. Os livros são feitos para ser lidos. Essa distribuição, né? Então, eu acho que tem sido um papel assim, fundamental. E tem revelado grandes autores que já tinham tentado publicar por grandes e que nunca conseguiram. Poesia, principalmente. Poesia, principalmente. Um bom exemplo é a editora Patuá. A editora Patuá conquistou prêmios importantíssimos. E é uma editora pequena. Pequena. E produz, imprime uma porção de livros de poesia, gente boa. Que está aí batalhando com poemas novos. E você, quais são os seus novos projetos? Tem algum já encaminhado? Bom, do meu trabalho, assim, como autor, eu tenho um livro que, na verdade, comecei a escrever há algum tempo, né? E escrever, que eu digo, não é só o ato de sentar para digitar, mas é o tempo elaborar todo, na cabeça, né? Eu já estou com esse livro, pelo menos na cabeça, há uns 2 anos. Já tenho algo digitado. Os projetos com a editora também, muitos outros autores que a gente já tem publicações fechadas para o decorrer do ano, tem tomado muito tempo. Ao mesmo tempo que é bom e gosto, me impede um pouco o lado escritor. Porque te ocupa também, né? Ah, que bom. Desejo bastante sucesso, tanto como escritor como com a editora. Que você nos traga sempre mais produções suas e dos seus autores também. Obrigado. Muito obrigado. Hoje, no Arte e Letra, eu entrevistei Marcelo Nocelli, autor do livro de contos Reminiscências. Espero que tenham gostado do programa e o Arte e Letra fica por aqui. Até o próximo.